E aí, pessoal, beleza? Carlos do Meliponário Irapitã aqui, e hoje mais uma vez um assunto muito sério, que é a mortandade de enxames de mandaçaia em março, o mal de março que acarreta na perda de diversos enxames no sul do Brasil. Sim, já adianto que é um acontecimento, né, que ocorre no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Carlos, por que ele não ocorre no Paraná? Por que ele não ocorre em São Paulo? Mesmo que várias mandaçaias que tem no Paraná, que tem em São Paulo, saíram de Santa Catarina. Ninguém sabe, pessoal. Realmente é algo que acontece há um bom tempo, pelo menos desde quando eu entrei na meliponicultura. Eu já ouço falar disso. Pode ser que seja anterior, né, a mais de 5 anos, mas eu não tenho conhecimento desde quando os meliponicultores observam essa síndrome nas mandaçaias. E sim, não ocorre com nenhuma outra espécie. Também não se sabe por quê. Provavelmente é algo específico da biologia das mandaçaias. Então, alguns estudos já foram feitos. Hoje eu vou comentar sobre o da Lilian Caiazar, um estudo publicado em maio de 2020. Se você tem interesse sobre esse assunto, pode ter esse problema na tua região, leiam. Mesmo se você não tem esse problema, realmente é um estudo muito bom, onde ela pesquisou as mandaçaias, avaliou os enxames de mandaçaia, diversos aspectos, hoje a gente vai entrar nisso, mas meses antes de março, né? Ela avaliou lá em dezembro, janeiro, esses enxames, para avaliar corretamente como que esses enxames evoluiriam, como que eles chegariam até março, né? Desde o enxame saudável lá no verão até o enxame com os problemas em março. Então, realmente, é um estudo muito bom. Mais uma vez, está disponível aqui na descrição. E, como eu falei, já acontecia há muito tempo, muitas teorias foram criadas a respeito desse assunto. Uma delas é que seria a vaquinha, né? Uma joaninha que fica ali nas flores. Ela gosta, não é que ela gosta, ela precisa de muito néctar, então ela fica nas flores, principalmente hoje, nessa época do aça-peixe, né? Da Vernonia ASP. Alguns conhecem como mata-pasto. Algumas pessoas chegaram a cogitar a hipótese de que ela afetava as mandaçaias quando as mandaçaias fossem coletar recursos no aça-peixe, mas não é isso que ocorre. Infelizmente, utilizaram de métodos errados para fazer, muito entre aspas, esse teste. Pegaram um punhado de joaninhas, um outro punhado de mandaçaias, colocaram numa caixinha vazia e depois de um tempo as mandaçaias estavam mortas. Mas isso você não está simulando uma situação natural. Pode até ser que as joaninhas matem a mandaçaia de alguma forma, mas isso não está relacionado ao mal de março, tá? Isso não tem nenhuma relação. Uma outra hipótese seria a respeito da espatódia, uma flor que mata as abelhas e é muito comum, infelizmente, por todo o Brasil. Ela foi muito utilizada em arborização urbana. Ela é uma árvore que cresce bastante, dá uma boa sombra. Então ela também foi espalhada em propriedades rurais, como é o caso aqui da minha propriedade. Né? Meu pai, nessa área aqui onde eu tenho meliponário, não tinha muitas árvores e para fazer sombra foi plantado espatódia. Infelizmente, eu acabei perdendo algumas abelhas, não cheguei a perder enxames, mas depois de um tempo observei que tinha nas flores, mandaçaia, mirim, arapuá, borá, tubuna. Então, realmente, ela é uma flor que mata as abelhas, mas é uma planta que mata as abelhas, mas na flor. As abelhas não levam nada da espatódia. Ela junta ali um líquido, né, na flor dela, que é voltada para cima, e as abelhas morrem ali. Ah, Carlos, mas isso pode acontecer com outras flores nativas que fazem esse copinho também. Tá, mas não tem relato em grande quantidade de abelha morta em outras flores nativas. E a espadódia não é nativa. Então erradiquem essa planta. Várias cidades já têm leis municipais para a erradicação da espadódia. Santa Catarina tem uma lei estadual proibindo o plantio. Não sei como está a questão da erradicação, mas ela é uma planta, assim, uma árvore que pode causar bastante prejuízo para os meliponários, principalmente nessa época, né? Nós estamos aí se preparando para o inverno, ficando menos populosos, não é nada legal. Porém, não é a espatódia que causa o mal de março, né? Também porque a espatódia está por todo o Brasil, né? Não só no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Então, chegando ao estudo da Lilian, né? Eles avaliaram os enxames desde dezembro, janeiro, passando por esse período ali da mais quente do ano até chegar em março, e constataram que há uma diminuição do peso das abelhas se comparado. 2 meses antes, identificaram a diminuição da expressão de genes que estão relacionados à detoxificação. Então, se esses enxames naturalmente estão expostos a doses subletais de agroquímicos, por exemplo, de agrotóxicos, se ela perde a capacidade de eliminar essas toxinas, ela é afetada. Então, ocorre essa diminuição da resistência dos enxames. Também foi avaliado que a genética influencia. O enxame matriz e o enxame filho não foram afetados, enquanto outros enxames foram afetados no mesmo meliponário. Então, realmente é algo multifatorial.
afetado por temperatura, exposição a agrotóxicos, altas temperaturas, como eu falei, mas a concorrência por alimento, né, a diminuição do alimento, muitos enxames, mas tem toda a questão da apis também, que concorre com as abelhas nativas. Nesse estudo, por exemplo, foi avaliado, foi encontrado vírus de mandaçaia nas apis, então mostrando que pode haver, né, que há essa transferência de micro-organismos. Então, se há da mandaçaia para apis, há da apis para mandaçaia em ambiente natural. A gente não está falando aqui de alimentação. Então, toda essa microbiota também foi avaliada pela primeira vez numa espécie de abelha nativa. Numa espécie de abelha nativa foi a primeira vez que avaliaram toda a microbiota. Por quê? Também tinha a teoria de poder ser um vírus, porque existem vírus de apis que causam essa síndrome de abelha andar desorientada, morrer com a língua para fora, mas não foi encontrado esse vírus em todas as abelhas que morreram. Então, não conseguiram, até o momento, não foi conseguido correlacionar um único patógeno à causa dessa mortandade. Então ela é realmente muito fatorial, onde algumas abelhas, alguns enxames ficam susceptíveis, ficam mais fracos e vêm a morrer, né, em março. Né? Nesse estudo específico não foi encontrado alguma toxina específica, mas como eu falei, foi encontrado a diminuição da expressão do gene, que diminui a detoxificação do organismo. Então essas abelhas perdem a capacidade de liberar toxinas que podem ser encontradas naturalmente ou, no caso, expostas a agrotóxicos. Também tem toda a questão viral, né? Algumas abelhas foram encontradas com uma maior carga de um novo vírus encontrado, então também toda a questão da imunidade. Então, algo multifatorial que diminui a imunidade das abelhas, levando elas a óbito, né? Muitas vezes a mortandade é tão grande que você perde o enxame. Fica ali os potes de mel, pólen, e os discos, e não tem nenhuma abelha. E um outro relato aqui, que ele é muito importante para a gente refletir, eu até tentei entrar em contato com a Lilian, né, de última hora, foi agora antes de gravar o vídeo, eu não consegui resposta, mas tenho que gravar ainda, já estamos aí em começo de março, e trazer essa informação para vocês. Provavelmente o vídeo resposta, no vídeo das perguntas e respostas de segunda-feira, ainda vai ser a respeito do mal de março, então já vai comentando aqui abaixo algum achado que você tenha, alguma experiência que você tenha. Por quê? O Ricardo, aluno da Niponicultura na Prática, compartilhou lá no grupo algo que aconteceu com ele no ano passado, nessa época. O que aconteceu? Ele tinha um enxame de mandaçaia numa caixa muito fraca, muito ruim, né, aos pedaços já, e ele foi trocar um enxame de caixa. Nessa troca, ele coletou mais de 1 litro de mel, né, e não é recomendável você colocar tudo isso, né, para as abelhas, até porque se ele coletou é porque escorreu, e assim sucessivamente. Então ele guardou esse mel na geladeira. Guardando esse mel na geladeira, alguns dias depois ele foi fornecer para o enxame e observou uma mortandade das abelhas ali 2, 3 dias depois. Né? Já acendeu uma luz na cabeça dele, né? O Ricardo, que tem uma mente brilhante para fazer esses testes, né? Conhece o método científico. O que ele fez? Ele usou esse mel para alimentar outro enxame de mandaçaia e não deu outra. A mortandade começou lá também. Então, para cravar, né, que o problema era no mel que passou pela refrigeração, né, a teoria aqui no caso é que existe alguma toxina, algum fungo ali no mel, que exposto a baixas temperaturas, né, março é um dos primeiros meses aí que vem as primeiras frentes frias, principalmente no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, também sobe para o Paraná e para São Paulo, mas não sei por que não acontece aqui. Talvez a mudança de temperatura não é tão brusca assim. Mas em março, fevereiro, março, abril, já começam as mudanças bruscas de temperatura no Rio Grande do Sul. Então, sem querer, ele simulou essa mudança brusca colocando o mel na geladeira. Então ele deixou lá a 8 graus. Voltando à temperatura ambiente e disponibilizando esse alimento para as abelhas, ocorreu a mortandade. Para confirmar, o que ele fez? Ele alimentou um enxame de abelha mirim, que provavelmente estava precisando desse mel, com esse mel aí coletado daquele primeiro enxame. E, né, para fazer realmente o teste, ele foi até o final que todas as abelhas morreram, até mesmo a rainha. Então ele não fez mais testes, talvez essa possa ser uma nova linha de pesquisa. Lá na pesquisa da Lilian, em outras pesquisas que eu olhei, não foi avaliado o mel, não foi pesquisado toxinas do mel, então pode estar aí o problema, toxinas do mel que são ativadas, né, algum fungo pode ser ativado com essa mudança brusca de temperatura, esfria e depois volta a esquentar, então talvez esse fungo volte a se proliferar e liberar toxina, associada a essa diminuição da imunidade dos enxames, devido ao excesso de calor no verão,
a agrotóxicos, a falta de alimento. Então isso pode estar correlacionado sim, né? Enxames que não têm a capacidade mais de liberar toxinas, pessoal, porque nós estamos nós e qualquer outro ser vivo está a todo momento ingerindo alguma toxina que poderia fazer mal. Só que em dose subletal isso passa direto, ou há um acúmulo gradativo, ou não há um acúmulo, mas geralmente isso acaba passando direto se a gente está com a imunidade legal. Né? Nós mesmos aqui dentro temos milhares e milhões de bactérias, diversos vírus e protozoários que, dependendo da situação, poderiam causar doença, mas não causam, porque estão em equilíbrio com outras bactérias, com outros vírus, com outros protozoários e fungos também, mas quando há uma diminuição da imunidade, isso acaba se sobressaindo, causando doença. No caso da mandaçaia, o mal de março. Então essas são as informações do que provavelmente causa essa mortandade. Beleza, Carlos, a gente sabe mais ou menos agora, né, o que causa, né, se esse estudo for feito ao mel e comprovar que seja questão do mel, provavelmente a gente vai ter uma certeza do que causa essa síndrome, mas até o dado momento não foi estudado essa questão do mel. Porém, já existe uma forma de tratar, e como eu gosto de dar os créditos, né, como eu falei da Lilian, como eu falei do Ricardo, tem a questão do tratamento com carvão ativado, que até onde eu vi já realmente há mais de 2 anos, o Pisato, também lá do Rio Grande do Sul, teve a ideia, não sei se foi ele, mas até onde eu vi ele difundiu e falou, e eu encontrei um vídeo das medidas com o Pisato falando do carvão ativado no xarope. Sim, carvão ativado, você vai encontrar em lojas agropecuárias, que é veterinário, tá? Não é o carvão de churrasqueira, é o carvão realmente para desintoxicação de animais. Então, se o cão ou o gato, o bovino, às vezes, mas de uma dose muito grande, acabou se intoxicando com alguma coisa, você ministra carvão ativado para ele. Por quê? Ele aglutina com as toxinas e manda isso para fora. Então, o carvão ativado é um tratamento para o mal de março. O Ricardo, vai lembrar aqui também, ele fez isso. Ele misturou carvão ativado nesse mel, que tinha levado à morte da mirim, que tinha matado abelhas do primeiro e do segundo enxame, e, no relato dele, 3 semanas depois, já não tinha mais nenhuma abelha. Mesmo 3 semanas depois, né, administrando esse mel com carvão ativado, não tinha havido nenhuma morte. Então, né, comprovando, é claro, pessoal, que no método científico, você teria que fazer com vários enxames, com várias abelhas, várias doses de carvão, mas foi o achado que ele teve ali, eu acho que é importante a gente comentar, porque até o dado momento não vi nada que o carvão ativado faça mal, então se você estiver tendo esse problema, e mesmo se você tiver algum problema com envenenamento, agrotóxico, de alguma outra situação, vale a pena utilizar o carvão ativado. Tá? Então como que utiliza, Carlos? Lá na receita que eu vi do Pisato, para cada 2 litros de xarope, 3 tampinhas de garrafa PET com carvão ativado. Não que ele faça um montinho, sabe? A tampinha reta, uma tampinha cheia, mas sem passar ali do limite. Porque o xarope já vai ficar preto, pessoal. Então, também não sei se em excesso pode fazer mal. Mas ali ele utiliza, cada 2 litros de xarope, 3 tampinhas. 1 litro, uma tampinha e meia. 600 e... 1/3 de 2 litros, que agora não vou conseguir fazer de cabeça, uma tampinha para você disponibilizar. Associado a isso, o que eu recomendaria? Se você está tendo essa mortandade, tenta coletar o mel das suas abelhas. Não é para desmanchar o enxame inteiro, para não deixar restar nenhum pote de mel. Mas eu recomendo que você tire o mel, faça a coleta do mel dos seus enxames e alimente com esse xarope. Quanto de alimentação, Carlos? Tem que tomar cuidado, pessoal. O enxame forte de mandaçaia, ele vai consumir aí uns 100 ml por dia. Pode consumir mais? Pode, mas ela vai começar a armazenar. Não sei se é interessante que elas armazenem esse xarope com carvão ativado. Isso é interessante para que essas abelhas consigam mandar essas toxinas para fora, para que o enxame volte a ficar forte, consiga pegar recursos e a próxima leva de abelhas já venha saudável, sem essa diminuição da imunidade. Tá? Então eu acho que não é interessante você fornecer ao ponto delas armazenarem. Então ali 50 ml por dia para o enxame populoso é uma boa. Agora o que acontece? Pode ser que já aconteceu uma mortandade muito grande. Então você vai ter que avaliar a situação por situação, para que não sobe xarope. O que é o ideal? Em 1 hora elas tenham consumido todo esse xarope. Se elas não consumirem em 1 hora, você pode deixar 1 dia. Mas você já vai saber que no próximo dia, ou talvez daqui a 2 dias, você não precisa alimentar. Tá? Então fica aí essa recomendação. E até então é a única saída para as abelhas. Porque não adianta você pegar a campeira de outra, porque a contaminação provavelmente está ali dentro. Você pode tentar fortalecer com o enxame, aquele enxame vai precisar de ajuda depois. Então, muito cuidado. Até então, como eu falei, pode sobrar os discos. Então, se você quiser usar para reforçar, juntar 2 enxames,
pode ser que, caso você perca todas as campeiras, utilizar esses discos seja interessante. Tem que tomar muito cuidado que já vem forídeo atrás, né? Então a gente não quer pegar esses discos com forídeo e passar para outro enxame. Tem que tomar esse cuidado também. Então, a respeito do mal de março, é isso, pessoal. Mais um ponto aqui. Muitas pessoas acabam, não muitas, né? Felizmente não é tanto, mas acontece, de casos de passar veneno ao lado dos enxames e morrer os enxames. A questão, pessoal, se você tiver um meliponário cadastrado na Defesa Agropecuária, você pode ir atrás dos seus direitos. Se não tiver, pode também, mas é difícil você conseguir alguma coisa, né, caso tenha alguma lavoura perto. Então eu recomendo que você cadastre os seus enxames na Defesa Agropecuária. Mas um ponto aqui é que mesmo que os seus enxames não estejam cadastrados, se é na tua casa, meus queridos, o agricultor não pode passar veneno perto de onde tem residência. Então tem gente que mora do lado da lavoura, a pessoa passa veneno e os enxames morrem. Então, mas a primeira questão não é nem os enxames, é que você mora ali, sua família mora ali. Você vai deixar passar veneno do lado? Basta filmar, pessoal. Quem está me assistindo hoje, ou tem um computador ou tem um celular. Hoje, quase qualquer celular tem aí, se está me assistindo, é um smartphone. Então tem uma câmera igual que está me gravando agora. Filma essa passagem de veneno. Sei que às vezes não é fácil, mas se chegou na casa e está com aquele cheiro, já denuncia, pede análise, porque não pode ir perto de residência. Então, você morar ali já é uma defesa para os seus enxames para não utilização dos agrotóxicos. Tá? Então, a respeito do mal de março é isso. Relacionado a agrotóxico, a temperatura, não tem o que a gente fazer, né, do clima, desse excesso de calor que teve agora em dezembro. Né, a gente vai ver agora o que vai ser esse resultado aí nos enxames em março. Né? Realmente foi uma onda de calor absurda, mais de semana com mais de 40 graus. Hoje aqui está 34,5 e já está quente, né? Mas os enxames estão tranquilos, trabalhando até. Agora mais de 40 graus que ficou lá no Rio Grande do Sul, pode ter afetado demais os enxames. Vamos ver, eu ainda não vi nenhum relato de mortandade de abelhas. Não tem o que a gente fazer, né? Nesse caso de 40 graus na sombra, o que você vai fazer? Plantar o máximo ao redor, mas ainda assim, vi relatos de pessoas que têm um meliponário quase no meio do mato e estavam fazendo 40 graus. Agrotóxico tem que fazer isso que eu falei, denunciar, ir atrás, se registrar para caso aconteça alguma coisa pontual, né? O que não é pontual é essa dose subletal que diminui a imunidade dos enxames. Então, mas ainda assim também acontece em enxames que não estão próximos à lavoura. Então sim, pode ser essa questão do mel aí que o Ricardo descobriu. E a questão de alimento, plantar o máximo possível. Mas, né, da mesma forma que tem lá no trabalho e outros trabalhos relatam isso, quando tem oferta de alimento, acaba vindo, sempre tem um enxame de apis perto, então vai ter essa concorrência das abelhas grandes. Então, fazer o máximo para ajudar suas abelhas, plantar o máximo possível, e caso tenha um problema com mal de março ou outra intoxicação, uma tampinha e meia de xarope, uma tampinha e meia de carvão ativado por litro de xarope. Espero que não aconteça com vocês, mas se acontecer, já está aqui. Qualquer dúvida e relato, deixa nos comentários aqui abaixo. Segunda-feira tem vídeo para a gente continuar esse tema que realmente é muito, muito importante. Mas lembrando que ocorre no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Para finalizar, e podia estar lá no meio, mas se você ficou até o final, vai pegar essa informação importante. Nessa época, antes do inverno, pode ocorrer uma maior descarte de zangões. Então os zangões sempre são colocados para fora, mas às vezes, nessa época, as mandaçaias colocam os zangões tudo de uma vez para fora. Então você pode encontrar aqui em São Paulo, Paraná, outros estados para cima, um acúmulo maior de abelhas fora da caixa, mas a imensa chance é de serem zangões. Então o zangão, lembrando, ele tem as anteninhas maiores, ele tem ali um segmento a mais, as campeiras têm 10 segmentinhos, o zangão tem 11, geralmente aí com a anteninha aberta, e ele não possui corbícula. Então a perninha dele de trás, ela é mais magrinha. Então basta você comparar aí, né, uma mandaçaia com uma mandaçaia normal, né, uma campeira que você vê ali dentro do enxame, com o que está ali jogado na frente da caixa. Tá? Então podem ser zangões, aí dependendo de onde você estiver. No mais é isso, pessoal. Um abraço. Não deixe de deixar o gostei, se inscrever no canal quem não é inscrito e até o próximo vídeo.